Muito bem. Então, veja que apareceu aí a tela, o slide, não é isso? Apareceu o slide, aí a gente vai começar. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para ficar melhor a visualização para vocês. Então, como eu falei, nós vamos fazer a correção da atividade proposta na aula passada, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que eu coloquei na atividade foi essa aqui. A área superficial do prisma representado na figura abaixo mede. Tem aqui um prisma, um paralelepípedo, no caso, que mede 2 centímetros no comprimento, 2 centímetros na largura e 5 centímetros na altura. Então, nós queremos determinar qual é a área superficial desta figura. Então, eu resolvi fazer aqui pela fórmula que foi deduzida na aula passada, para ser mais prático. Bom, na aula passada, foi explicado para vocês, a gente deduziu que a área superficial de um paralelepípedo, que é o caso, é calculada deste jeito aqui, com esta fórmula. A área é igual a 2 vezes AB, AC, BC. Quem é A, quem é B e quem é C? São as medidas do paralelepípedo. No caso, comprimento, largura e altura, isso em qualquer ordem que você queira falar. Então, basta que eu faça a substituição do A, do B e do C pelos devidos valores. Então, vai ficar assim. Área igual a 2 vezes, parênteses, o A, eu vou dizer que é esse 2 aqui, ó. O B, eu vou dizer que é esse 2. E o C, eu vou dizer que é este 5. Veja, se você trocar esta ordem, se você disser que o A é o 5 e o B é este 2 e que o C é este 2 aqui, isso não vai alterar em nada. Você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, como é que ficou? Ficou A vezes B, ou seja, 2 vezes 2, mais A vezes C, 2 vezes 5, e, finalmente, B vezes C, 2 vezes 5, novamente, tá? Então, aqui a dinâmica é a seguinte, você vai multiplicar este por este por este aqui, e depois este por este aqui. Ou seja, todo mundo multiplica todo mundo. Continuando, nós vamos ter a área igual, aí repete isso aqui, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 é 10, e 2 vezes 5 é 10. Mais um passo, eu vou ter 2 vezes 10 mais 10 mais 4 é 24. Portanto, a área é 2 vezes 24, que é igual a 48 centímetros quadrados. Então, a gente resolveu de maneira muito rápida, utilizando a equação. Como eu frisei para vocês quando expliquei a matéria, você também pode resolver sem a necessidade de usar esta fórmula. Basta você lembrar que esta figura ela é composta de 6 faces retangulares. Então, basta você calcular a área de cada um dos retângulos e fazer a soma no final. Se você fizer isso, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, resposta, 48 centímetros quadrados. Vamos em frente. Na segunda questão, diz o seguinte. Uma indústria precisa fabricar 10.000 caixas com as medidas da figura abaixo. Calcule aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários. Veja que eu estou aqui destacando a palavra metros quadrados, ou as palavras metros quadrados. Estou destacando isso aqui porque é uma informação importante que nós precisaremos para o resultado final. Considerando que as minhas medidas na caixa estão em centímetros e não em metros, como está pedindo aqui.
para a gente poder transformar isso no final. O que vou fazer? Vou usar a fórmula novamente, que é a maneira mais prática para fazer a resolução. Aí está a fórmula, agora eu continuo. Então, a área vai ser 2 vezes, que é da fórmula, e aí você multiplica 14 pelo 20, 14 pelo 40 e 20 pelo 40. Deixa eu repetir aqui para você, ó. 14 vezes 20, 14 vezes 40, 20 vezes 40. Todo mundo multiplica todo mundo. Então, aqui já está montado o que eu falei. Dando mais um passo, fica 2 vezes 14 vezes 20, 280, 14 vezes 40, 560, 20 vezes 40, 800. Fica 2 vezes, somando tudo isso, vai dar 1.640, fazendo esta soma. 2 vezes 1.640 é 3.280 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque as minhas medidas que eu estou multiplicando estão em centímetro. Então, o resultado é centímetros quadrados. Ok? Então, uma caixa dessa aqui, para fabricar uma caixa dessa, precisa-se de 3.280 centímetros quadrados. Tá? Mas nós teremos que produzir, ou a fábrica terá que produzir, 10.000 caixas. E a gente quer saber a quantidade de papelão necessária para fabricar não apenas uma caixa, mas as 10.000. Portanto, é preciso pegar este valor e multiplicá-lo por 10.000. Fazendo a conta, eu vou ter que a área total é 3.280 multiplicado por 10.000. Essa conta vai dar unidades, milhares, milhões. 32 milhões e 800 mil centímetros quadrados. Isto é a quantidade total de papelão. Todavia, vamos voltar para a observação, que esta pergunta, esta questão, ela solicita que o resultado seja em metros quadrados. Metros quadrados. Portanto, eu preciso transformar este número, que está em centímetros quadrados, em metros quadrados. Como fazer isso? Bom, numa aula que eu dei para vocês, foi no primeiro semestre ainda, sobre áreas, que eu falei apenas sobre áreas, eu expliquei para vocês como é que fazia a transformação. Não sei se vocês lembram, mas não tem problema. Então, o que importa agora é saber o seguinte: para transformar uma medida que está em centímetros quadrados para metros quadrados, é preciso que eu divida esse valor por 10.000. De novo, para transformar uma medida que está em centímetros quadrados para metros quadrados, é preciso que eu divida esse valor por 10.000. Tá? Então, é isso que a gente faz. Eu vou pegar este valor e dividi-lo por 10.000. O resultado volta para o mesmo valor, porque, veja, eu multipliquei por 10.000 e agora eu estou dividindo por 10.000, então volta para o mesmo valor. Então, o resultado final é 3.280 metros quadrados de papelão, que é a mesma coisa que isso aqui, ou seja, a mesma quantidade de papel, só que aqui está em centímetro quadrado e aqui está em metro quadrado. Tá? Então, é isso. Vamos para a próxima. Essa questão também requer um pouco de atenção, ela é simples, mas tem um detalhe a mais que a gente precisa considerar. A pergunta é: quantos centímetros quadrados de papelão serão gastos para fabricar uma caixa de sapatos do tipo e tamanho seguintes? Eu tenho uma caixa de sapato feita de papelão e eu quero saber quantos centímetros quadrados de papelão foram utilizados para fabricá-la. Bom, fórmula da área. Inicialmente, fórmula da área. E aí nós vamos calcular a área superficial desta caixa. Nós sabemos que para calcular a área superficial, a gente precisa multiplicar as dimensões, ou seja, esta dimensão
vezes esta, esta vezes esta, e esta vezes esta. Né? Então, com 3 multiplicações. Então, vai ficar a área igual a 2 vezes 12 vezes 17. E você me diz, como assim, professor? Ora, daqui para cá é 10, minha gente. E daqui para cá é 2. Então, esse comprimento total é 12. Portanto, vai ficar 12 vezes 17 aqui. Depois, 12 vezes 32. Aqui está. E depois, 17 vezes 32. Adiantando, nós vamos ter 2 vezes esta multiplicação dá 204, esta multiplicação dá 384 e esta dá 544. Fica 2 vezes. Esta soma dá 1.132, multiplicado por 2, eu chego no valor de 2.264 centímetros quadrados. Porém, todavia, contudo, não terminou. Por que não terminou? Porque vocês sabem muito bem que estes 2 centímetros aqui, ó, é a borda da tampa que fecha a caixa. Portanto, esse 2 centímetros ele é dobrado. Ele tem 2 centímetros na parte de dentro, ou seja, esta parte da caixa aqui de baixo, ela vai até encostar na tampa, só que ela fica por baixo, né? Ela fica por dentro. E esta bordazinha da tampa fica por fora. Então, essa bordazinha também precisa ser calculada. Esta borda é um retângulo que mede 32 por 2 aqui, no comprimento, né? 32 por 2. E esta borda aqui do lado, ela mede 17 por 2. Então, eu preciso calcular a área desta borda, porque também foi usado papelão para fabricá-la. Ela precisa entrar na conta. Então, eu coloquei assim, área B, área da borda, vai ficar assim. Isso aqui não é um retângulo, então fica 32, né, que é a medida de lá, vezes 2. 32 vezes 2. E vezes 2. Você pergunta, mas por que esse outro 2? Porque, veja bem, eu faço 32 vezes 2 e encontro a área desta borda. Mas esta borda aqui, ela também se repete lá atrás. Igualzinha a da frente. Aí eu multiplico por 2 para já obter o resultado das duas. Da que está na frente, da que está atrás. Mas, vou calcular esta área. Quanto é que mede esta área? Ela mede 17, porque é um retângulo. Então, ela mede 17 por 2. 17 vezes 2. E vezes 2, porque aqui deste lado também tem uma borda igual a esta. Então, multiplico tudo por 2 para obter já a área das duas partes, das duas bordas. Continuando, esta multiplicação dá 128 e esta multiplicação dá 68. Você soma e obtém 196. Então, a área total, né? Desculpa. A área total vai ser o quê? A área total vai ser 2.264, tá? Que é a área da caixa, mais a área dessa bordazinha da tampa, que é 196. E somadas, obtemos o valor de 2.460 centímetros quadrados. Então, esta é a resposta final para a questão de número 3. Eu não sei se vocês acertaram ou se vocês confundiram nessa questão da borda. Mas veja que essa borda, ela faz isso, né? Eu tenho a tampa e tenho a caixa, a parte de baixo. Então, a borda, imagine que isso aqui é a borda, 2 centímetros, né? Então, eu tenho 2 centímetros por dentro e 2 centímetros por fora. Então, precisa calcular separado isso aí depois para acrescentar. Vamos à quarta e última. Na quarta, nós vamos resolver de 2 maneiras, tá? Então, vamos lá. Quantos metros quadrados de azulejo serão necessários para revestir até o teto as paredes internas de uma cozinha com as dimensões da figura a seguir? Sabes também que cada porta mede 1,60 m, né?
metros quadrados e cada janela mede 2 metros quadrados de área. Então, assim, nós vamos colocar cerâmica nesta cozinha. Então, eu vou colocar cerâmica no chão e vou colocar cerâmica nas paredes até a altura aqui do teto. Obviamente, todo mundo sabe disso, que não se coloca cerâmica no teto, no forro da casa, você não vai colocar cerâmica. Portanto, a gente precisa aqui ir com calma. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou usar a fórmula, dessa primeira maneira eu vou usar a fórmula. Então, a fórmula vai ficar assim. Vixe, aumentou? Aumentou. Porque assim, eu vou calcular esta área superficial como se eu fosse colocar a cerâmica no teto, como se não tivesse nem porta e na janela, ou seja, como se essa cozinha aqui fosse uma caixinha perfeita, toda fechada, e eu fosse colocar cerâmica em tudo, no chão, nas paredes, no teto, não tivesse porta nem janela, também fosse colocar cerâmica aqui. Então ficaria assim, usando a fórmula, 2 vezes 4 vezes 3, mais 4 vezes 4, mais 3 vezes 4. Estou usando a fórmula. Até aqui, ou seja, a parte azul, me daria a área total, desconsiderando as janelas e o teto. Tá? Mas aí, não seria correto, né? Não estaria certo minha conta. Então, eu preciso, desta área total, diminuir aqueles lugares onde não haverá cerâmica, onde eu não vou colocar piso. Onde é que eu não vou colocar piso? Eu não vou colocar piso no teto. Então, eu tenho que diminuir a área do teto. E qual é a área do teto? A área do teto, ela é 4 por 3. O teto da casa é 4 por 3. Então, menos 4 por 3. Tá? Quem é mais que eu vou diminuir? Para eu juntar aqui, né? Diminuindo. Eu vou ter que diminuir as duas portas, porque eu não vou colocar cerâmica nas duas portas. Cada porta mede quanto? Mede 1,60 m. 1,60 m vezes 2, porque são duas portas. Então, tem que diminuir isso da área. E o que mais? Onde mais eu não vou colocar cerâmica? Na janela. Qual é a área da janela? 2 metros quadrados. Então, a área, ou seja, a área que vai determinar a quantidade de cerâmica será a área total, tirando os lugares, ou seja, a área dos lugares aonde eu não vou colocar cerâmica. Então, seguindo, aqui ficou 12, 16, 12, menos 12, né? 2 vezes 1,60, 3,2, mais 2. Continuando, aqui eu vou ter esta soma aqui dentro está 40, então fica 40 vezes 2, menos, aqui, menos, e esta soma aqui, que é a soma das áreas que eu vou diminuir, dá 17,2. 2 vezes 40 dá 80, menos 17,2, eu chego no valor de 62,8 metros quadrados. Portanto, a quantidade de cerâmica que será necessária comprar para fazer o serviço é 62,8 metros quadrados. Então, isso é uma maneira de resolver esta questão. Não é a única. E é exatamente isso que eu vou mostrar no próximo slide. Então, aqui eu vou resolver de outro jeito, de outra maneira. Tá? Como eu vou fazer aqui? Aqui eu vou calcular separado. Tá? Não vou usar a fórmula. Eu vou fazer um cálculo de maneira separada, sem utilizar a equação. Então, fica assim. Eu estou colocando aqui ó, o que mede em cada porta. Tá? E aí vamos fazer assim. Primeiro eu vou calcular a quantidade de cerâmica para o piso. O piso da casa é um retângulo que mede 4 por 3. Então, eu calculo 4 vezes 3, 12. Então, no piso, eu vou utilizar 12 metros quadrados. Vou calcular agora a área da frente e dos fundos. A frente da casa é isso aqui. Ó. A frente ela mede 4 por 4. Então, fica 4 vezes 4. Vezes 2 por quê? Porque os fundos da casa, lá atrás, também é 4 por 4. Então, por isso que eu multiplico por 2. Isso vai dar 32 metros quadrados. Ou seja, nesta parede da frente e na parede de trás,
cabem 32 metros quadrados. A área das laterais, vou calcular a área das laterais. Esta lateral mede 3 por 4, então fica 3 vezes 4. A outra lateral é igualzinha a esta, então multiplica-se por 2 e obtém-se 24 metros quadrados. Ok? Então, somando tudo isso, veja que eu já não calculei o teto aqui, porque não tem área, não vou calcular a área do teto, porque não vou colocar cerâmica. Então, somando 12 mais 32 mais 24, dá 68 metros quadrados. Mas aí eu me lembro que eu tenho que diminuir alguma coisa. Em algum lugar que eu não vou colocar piso, não vou colocar cerâmica. E os lugares são esses. São as duas portas e a janela. Também não tem piso lá para colocar. Então, como é que vai ficar a minha área total? Ou seja, a quantidade de cerâmica vai ficar 68, tá? Que é tudo o que eu calculei. Tirando quem? Tirando as duas portas, que é 1,60 m com 1,60 m, que vai dar 3,20 m. E tirando também a janela, que mede 2 metros quadrados. Então, fazendo esta subtração, 62,8 metros quadrados. Igualzinho ao resultado anterior. Né? Então, a gente resolveu aqui de duas maneiras para que vocês possam compreender melhor. E aí a gente encerra a apresentação. Né?